Sejam fortes e corajosos. Levou várias gerações, mas a promessa do Senhor está prestes a se cumprir aos filhos de Israel. Finalmente iriam herdar a terra prometida, mas em seu caminho estava o Rio Jordão, os muros de Jericó e um povo poderoso que havia rejeitado o Senhor. Eles teriam que enfrentar tudo isso sem seu amado líder Moisés. A situação toda por si só era desafiadora e isso tinha feito com que se sentissem fracos e com medo. E o Senhor disse: sejam fortes e corajosos. Que motivo eles tinham para serem corajosos se não foi a força deles, nem mesmo a de Moisés, nem de Josué, que realmente fizeram a diferença? Mas sim o fato de que o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que vá. Nós vamos encontrar aqui um contexto em que o povo de Israel está diante do Rio Jordão. Tudo diante deles é o Rio Jordão que os separa da terra prometida. Finalmente, depois de 40 anos, eles se encontram no ponto exato em que gostariam de estar há 40 anos atrás. E Moisés sobe ao Monte Nebo, se despede do povo em seus últimos discursos e não volta mais. O povo agora tem Josué como seu líder. As tribos de Rubens, Gade e Manassés herdam as terras da campina de Moabe e tomam conta de Canaã. 50.000 homens, desses homens dessas tribos, que vão permanecer do outro lado do Rio Jordão, vão ajudar o povo de Israel à conquista de Canaã. Esses livros que nós vamos ver a partir de agora, de Josué, Juízes e daqui em diante até o livro de Reis, são livros que nós dizemos que são históricos, porque eles contam as histórias das conquistas de Israel. Nós vamos ver muito mais as histórias do povo, como foi estar na terra, as coisas que sucederam a eles, do que os ensinamentos, como vimos até aqui, como os 10 mandamentos e todas as leis que Moisés recebeu. Essa tônica de história vai ser mais forte. Com a força de Deus, Josué e Israel tornam-se destemidos. As nações tremiam à simples menção do nome de Israel. Corajosamente, varreram a terra de Canaã, a leste e oeste do Rio Jordão. E ninguém poderia deter seu espírito de conquistar, exceto eles mesmos. O livro de Josué começa com o primeiro versículo dizendo que o Senhor fala para ele: levanta-te, pois agora, e passa este Jordão. Esse era um chamado difícil, que eu quero que vocês imaginem isso. O Jordão tinha uma grande extensão para ser deslocado até chegar à outra margem do rio. Mas ele não estava sozinho. O Senhor promete para ele ali no versículo 5, ninguém se sustentará diante de ti. Era promessa para Josué. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo e não te deixarei e não te desampararei. E ele continua ainda no versículo 6, uma frase que nós vamos ouvir aqui, essa já é a terceira vez que vamos ouvir isso. Ser forte e corajoso, porque tu farás que este povo herde a terra que eu prometi a teus pais. Quando Moisés fala isso, no último discurso, ele primeiro diz ao povo: ser fortes e corajosos, não temam, não duvidem de que possam conquistá-los. E depois ele chega para Josué e fala a mesma coisa quando o unge como líder de Israel agora. E o Senhor repete mais uma vez: ser forte e corajoso. E no 7 ele diz: nem tão somente ser forte, mas muito corajoso. No 8 ele vai dizer assim: não te apartes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Essa
escritura, do versículo 8 de Josué 1, é um chamado para todos nós. Veja que ele diz: não se aparte a tua boca o livro desta lei. Está dizendo a Josué de que ele deveria buscar toda a inspiração, orientação nas escrituras, como as escrituras iriam ajudá-lo. E ele dá um padrão de como fazer isso. Ele diz: antes medita nela dia e noite. E o que significa essa meditar? Essa palavra vai aparecer outras vezes nas escrituras, quando a gente está falando sobre as escrituras. É uma responsabilidade quando estudamos as escrituras. Ele geralmente usa essas palavras que vão além de uma simples leitura. E quando fazemos isso, promete grandes bênçãos. A palavra hebraica para meditar nesse contexto, ela sugere uma recitação silenciosa e uma contemplação. O Elder Todd Christofferson, falando sobre isso, ele diz assim: isso acontece quando você lê alguns versículos, pondera sobre eles, lê com cuidado os versículos novamente e, à medida que pensa em seu significado, ora pedindo compreensão. Faz perguntas em sua mente, espera receber inspiração e escreve esses sentimentos e essas ideias que lhe são concedidos para poder se lembrar deles e aprender mais. Estudando desta forma, abrirá espaço em seu coração para a palavra de Deus e ele falará com você. É uma promessa, irmãos. Eu gostaria que pensássemos diante disso. Como que o Senhor já cumpriu essa promessa em sua vida? Como Ele já cumpriu a promessa de falar com você através das Escrituras? E como tem sido o seu estudo das Escrituras? Isso pode ser um convite a nós. Como estamos estudando ou meditando sobre as Escrituras? A importância disso, que damos disso. E isso foi fundamental para Josué. Josué era um tipo de líder que queria seguir à risca aquilo que o Senhor mandava. E ele foi esse tipo de líder. E esse tipo de líder é que vai fazer que durante esses 25 anos, aproximadamente, que eles passam conquistando Canaã, até que ele venha a morrer, seja um sucesso. Pela obediência dele. Assim como Moisés, Josué estava diante de um grande desafio, que era atravessar o Rio Jordão. A época em que eles chegam em Canaã era uma época de colheita, primavera. O rio estava cheio, diz que ele era caudaloso, que ele tinha uma corrente muito forte. E atravessá-lo seria um desafio. O rio, no seu ponto mais alto, chegava até 3 metros de altura, o que seria muito difícil atravessar com mulheres e crianças. Imaginem essa situação. O povo que ali chegava, que estava na margem do rio, era um povo que nem sequer tinha contato com água. Eu fico imaginando, nem sabia nadar, porque não tinha rios no deserto. Eles não tiveram nenhuma situação com rios. O máximo que eles conheceram eram poços. Então eles estavam ali diante de um desafio grande. Joséfo diz que Josué, diante disso, pondera em construir um barco. Imagine atravessar no barco 2 milhões de pessoas. Isso seria um desafio gigantesco. Então ele diz, talvez uma ponte, se a gente construísse uma ponte, mas ele sabia que os inimigos não dariam chance de que a ponte terminasse sua construção. Não seria possível. Ele fica meditando sobre isso. Eu quis trazer isso porque isso aqui mostra um padrão de revelação. Antes de que ele tivesse a revelação de como atravessaria o rio, ele ponderou na sua mente todas as estratégias e possibilidades, até que o Senhor venha revelar o que ele deveria fazer. No versículo 14 do capítulo 4, dá aqui o motivo do Senhor ter ajudado Josué com essa situação. Ele fala assim: naquele dia o Senhor engrandeceu Josué diante dos olhos de Israel e temeram-no, e como haviam temido Moisés todos os dias da sua vida. Josué vai receber a instrução do Senhor que ele deveria fazer com que os sacerdotes carregando a arca se aproximasse do rio e a atravessasse. Ele demorou uns 2 dias ou 3 para que isso acontecesse, até ele
ponderar sobre tudo, até receber a revelação de como deveria fazer. Esse tempo já havia passado, mas eu quero que vocês vão montando as cenas aí na sua mente. O povo de Jericó, que era a cidade mais próxima de onde eles estavam, conseguiam avistá-los lá de cima da cidade de Jericó, que é uma cidade muito alta, todo o povo de Israel, do outro lado da margem do rio. E imagine o medo que eles sentiram quando os viram, porque a fama deles era grande. Eles já tinham derrotado vários reis do outro lado do rio. E eles sabiam que Deus estava com eles. As escrituras contam que os sacerdotes então começam a carregar a arca, como o Senhor havia ordenado. E na sequência viriam os soldados, e entre os soldados, o povo com as mulheres e as crianças, todos estavam preparados para a travessia, mas o rio estava lá, diante deles, sem sequer se mover. E eles começam a pisar nas águas. E quando eles começam a pisar nas águas, as águas se separam. E aqui a gente vê como o Senhor honra Josué, tal como honrou Moisés. E as águas então tornam o rio completamente seco, onde os sacerdotes começam a andar até a metade do rio. E então o povo poderia atravessar e continuar. Elder Bednar, falando sobre essa situação, ele fala assim: a fé que os israelitas possuíam manifestou-se no fato que caminharam para dentro das águas antes que elas se abrissem. É um discurso muito lindo do Elder Bednar a respeito disso. Em Éter 12:12, a gente vai ver uma escritura falando ainda sobre fé que diz: pois se não houver fé entre os filhos dos homens, Deus não pode fazer milagres entre eles. E de fato, a fé vai anteceder o milagre aqui. E foi isso que fez com que abrisse, então, o Rio Jordão e eles puderam entrar. E o povo passa. E assim que o povo passa, Josué, sabendo que eles já estavam em segurança, os sacerdotes ainda dentro do rio, ele vai e junta 12 pedras para lembrar aquele feito, 12 pedras representando as 12 tribos, e coloca no meio do rio. Então os sacerdotes saem do rio e diz que quando eles saem, o rio volta novamente a se fechar. E o povo de Jericó assistindo tudo isso. Eu fico ponderando o medo neles progredindo. Lá vem eles. Eles estavam do lado, eles passaram o rio com a ajuda do Senhor, milagrosamente, o rio aberto, como que podia ser? Conta-se que todo o povo de Jericó, inclusive os camponeses, com suas colheitas ainda no pé, deixam suas terras e se escondem dentro da cidade. Isso é o que o líder da cidade pede a eles, que eles todos entram na cidade e a cidade vai ser fechada, e vai ficar fechada enquanto o povo de Israel está ali. Então, Josué manda 2 espias para a cidade de Jericó. E eles vão e conhecem a cidade e vê o grande potencial da cidade, mas percebem que eles conseguiriam penetrar naquela cidade com a ajuda do Senhor. Eles tinham a fé de que isso poderia sim acontecer. E eles vão até a casa de uma das moradoras dessa cidade de Jericó, chamada Raabe. Raabe é um dos personagens aqui fundamental para o sucesso dos israelitas durante esse cerco em Jericó. Quando eles entram na cidade e andam por toda a cidade e observam como que era a rotina deles, tudo, no final do dia eles vão até essa estalagem se hospedar. Raabe, diz as escrituras, era a dona da estalagem e também uma prostituta. E quando o líder da cidade fica sabendo que os espiões estavam ali, ele manda buscá-los na casa de Raabe. E Raabe, vendo que isso estava prestes a acontecer, esconde os espias no seu telhado, diz as escrituras, embaixo de um monte de linho. Linho era a planta que fabricava de fato o tecido, ou seja, para fabricar tecidos para roupas ou qualquer outro tipo de ornamento, ou para fazer cordas. Era como usava naquela época. Estava secando esse linho, essa planta em cima do telhado. E os espias são escondidos lá embaixo dele. E Raabe recebe então os soldados do líder e diz: olha, de fato eles estiveram aqui, mas eu nem sabia que eles eram espias. Mas eles acabaram de sair. Se vocês saírem agora atrás deles, vão pegá-los. E os homens então caem nessa armadilha de Raabe e vão atrás.
Então Raabe chama os espias e fala para eles: eu sei que vocês são mandados pelo Senhor e sei que o Senhor vai tomar essa cidade, mas eu quero que vocês me prometam que vão me proteger, assim como eu protegi vocês, que a minha casa nem minha família será destruída, nem eu, nem meus pais, nem meus irmãos. Ela faz eles prometerem isso. E eles dizem para ela: então vamos fazer um acordo para que vocês não sejam destruídos quando viermos com nossos soldados. Eu quero que você deixe uma corda, um cordão escarlate pendurado na sua janela e que vai dar para o muro. Aqui tem uma coisa interessante para a gente falar sobre a cidade de Jericó e sobre essa situação de Raabe. A cidade de Jericó era protegida por muros muito altos. Ao longo dos anos, isso a gente pode entender agora, a cidade de Jericó e a própria cidade, as terras de Canaã, são cidades e terras muito baixas de toda a terra. Elas ficam a 250 metros abaixo da linha do mar. De todo o globo terrestre, é a parte mais baixa da terra. E quando ela foi povoada, e isso arqueólogos e estudiosos têm estudado a respeito, e acredito que isso foi há 10 mil anos atrás, ou seja, muito tempo antes, quando se chegaram naquela parte da terra, o povo que ali habitavam encontrou um lugar que eles chamavam de Oásis de Eliseu. Era um rio, uma fonte de água que tinha palmeiras e aquela água fazia a terra ser fértil. E tinha pomares e era um lugar lindo. E eles então foram morar nesse lugar quando chegam ali e para proteger esse lugar constrói suas primeiras fortificações. Então a primeira fortificação que foi construída lá não é essa que Josué vai encontrar. Esse mesmo lugar está em cima de placas tectônicas, onde acontecem frequentemente terremotos. E a cada terremoto, segundo os arqueólogos, os construtores de Jericó construíam novamente a nova muralha em cima da anterior. Então eles foram criando blocos em cima de blocos ao longo de anos, fazendo com que essa muralha que Josué vai encontrar, além de ser extremamente alta de onde ela parte, de onde está o chão, porque imagine que isso foi construído um em cima do outro, então eles constroem aqui um muro de 4,5 metros de altura, de pedras, e então, depois desse muro de 4 metros, eles têm ainda mais 8 metros de tijolos vermelhos. Isso está descrito nas escrituras. Acontece que entre esse muro e também o próximo muro que viria para dentro da cidade, como vocês conseguem ver, existia uma larga faixa de espaço onde as pessoas mais pobres construíam suas casas. E a casa de Raabe possivelmente ficava num desses lugares. Porque as escrituras contam que ela faz com que eles desçam pelo telhado, através da corda, e saem desse muro aqui de 4 metros. Então eles têm o primeiro nível 4, uma rampa e depois mais 8 metros, dando um total de 12 metros aproximadamente de altura, aproximadamente o tamanho de um prédio de 4 andares, 3 a 4 andares. Então ela morava naquela situação, nesse lugar. E os espias dizem para ela: deixa uma corda escarlate pendurada na janela e saberemos então que é a sua casa e ela não será destruída. Jericó era uma cidade rica, antiga. Ela era rota de comércio. Eles cobravam impostos a todos que passavam por ali. Então, era um lugar de muito ouro, de muita prata, de muitas riquezas, de coisas diferentes que vinham de todo lugar, desde a Babilônia, de Ur, até o Egito. Então, todos conheciam essa cidade de Jericó. Essa cidade que o povo de Israel vai conhecer. Lembra quando os 10 espias chegam, os 12 espias, no caso Josué e Caleb estavam juntos também, relatando como foi ver a terra pela primeira vez, e eles falam dos frutos, e eles falam dos muros muito altos, e dos gigantes que ali moravam? De fato,
Para o povo de Israel, uma cidade edificada tal como Jericó era algo do outro mundo. Eles não conheciam nem tinham visto antes. Muralhas tão altas. Nem mesmo o Egito, com toda a sua tecnologia, não tinha isso como tinha Jericó e o povo de Canaã e algumas cidades ali que eles vão enfrentar. Então, para eles pareciam realmente intransponível, mas não para o Senhor. E assim como o Senhor protegeu os filhos de Israel quando ele dá a morte aos primogênitos, o Senhor vai proteger Raabe da mesma forma. Olha que interessante. Os filhos de Israel pintaram os umbrais com o sangue do cordeiro, deixando vermelho a marca em que o destruidor não passaria. E aqui também é uma marca vermelha que lembra o sangue da expiação que vai proteger Raabe. Raabe, nós vamos ver nas Escrituras, vai ser citada muitas vezes, inclusive no Novo Testamento, falando do seu exemplo de fé que ela teve. Ela não era uma israelita, era uma cananeia, mas ela teve um testemunho de que o evangelho estava com o povo de Israel, que o Deus estava com o povo de Israel. E ela reconhece isso e ela é convertida. Raabe mais tarde vai se casar com um dos homens da tribo de Judá e vai ser uma ancestral de Jesus Cristo. Raabe era mãe de Boaz, que vai mais tarde se casar com Ruth e vai ser os ancestrais de Jesus Cristo. Existem alguns detalhes aqui antes que Jericó seja de fato conquistada. Quando Josué atravessa o Rio Jordão, ele cria um memorial também do outro lado do rio, que são 12 pedras representando essa milagroso feito que o Senhor coloca nas suas mãos. Também o Senhor ordena que todos os homens sejam circuncidados. Isso é uma coisa interessante, porque durante toda a travessia do deserto, os 40 anos, os homens não haviam sido circuncidados conforme Abraão havia instruído o seu povo desde a época do convênio. Antes da saída do Egito, todos eles tinham passado pela circuncisão, mas durante a travessia isso não aconteceu. E aqui é um dos requisitos do Senhor como sinal de que eles estão partes do convênio, que todos sejam circuncidados. Então eles ficam um tempo se recuperando dessa circuncisão. Coisa interessante, assim que eles deixam o Jordão, que eles chegam na terra, o maná deixa de cair. Mas o Senhor já tinha providenciado tudo. O povo, com medo, se esconde nas muralhas de Jericó, deixando todas as suas colheitas para eles. Tudo que eles vão conquistando, o povo vai saindo de suas terras e eles vão tendo toda a colheita para já usufruir, toda a casa, todos os bens, toda a terra e tudo que nela há. Eu estava outro dia no templo, refletindo sobre isso e pensando como isso se assemelha ao Salvador nos levando à terra prometida ou ao reino celestial. Quando ele fala uma terra que emana leite e mel, é no sentido de que tudo que eles precisassem estaria à sua disposição. E as Escrituras falam isso. Eu te dei tudo, o Senhor fala nas Escrituras. Vocês tinham tudo o que precisavam quando entraram na terra. E é verdade. Assim como tudo que necessitarmos, teremos nas mansões celestiais. O Salvador irá na nossa frente, abrindo Jordões ou Mar Vermelho, para que nós pudéssemos usufruir dessa grande bênção. E eu fiquei emocionada quando pensei nisso, dessa promessa que o povo de Israel vive um protótipo aqui, de encontrar uma terra prometida, de finalmente poder descansar nos braços do Senhor. É isso que representa. Eles comemoram a Páscoa aqui, depois que entram também. Um outro simbolismo, da mesma forma que foi com Moisés depois da libertação. Ele comemora a Páscoa, depois de saber que seriam libertos do povo do Egito. E também no deserto comemoram a Páscoa, depois de todos os feitos do Senhor. E a Páscoa, mais uma vez, é comemorada aqui. Em Josué 5, versículo 13, nós vamos ler o seguinte: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada desembainhada. E aproximou-se Josué dele e disse-lhe: És tu dos nossos?
ou dos nossos inimigos? Essa imagem é linda, irmãos. É uma das imagens mais lindas dessa fase da história. Porque o Senhor havia prometido que estaria com Josué, e essa é a prova que ele vai ter. Isso vai acontecer antes dele conquistar Jericó. Eu fico imaginando que Josué ainda não sabia exatamente como iria fazer aquilo. Ele tinha fé de que poderia fazer, mas exatamente como faria, ele ainda não sabia e ainda não tinha sido mostrado a ele. E aí no versículo 14, esse personagem, esse homem que ele vê com uma espada na mão, diz assim: não, mas venho como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Que diz meu senhor ao seu servo? Ele estava pronto, o adorando. E então ele diz assim no versículo 15: então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim o fez. Essa passagem, muitos estudiosos acreditam que era o próprio Senhor aparecendo a Josué, como símbolo de confiança de que ele está à frente dessa batalha. E ele vai estar à frente dessa batalha de Jericó. Como a gente pode reconhecer se era o Senhor mesmo ou um anjo? Duas coisas faz a gente acreditar que era o próprio Jeová. O primeiro é quando ele o adora. Quando um anjo aparece aos profetas normalmente e tenta adorá-lo, como já aconteceu outras vezes nas escrituras, eles são impedidos de adorar. Ele diz: não, levante-te, não adore, porque eu venho da parte do Senhor como mensageiro. E o segundo fato é quando ele declara: esse lugar é a Terra Santa, descalça os pés, tal como foi com Moisés, se a gente lembrar da sarça ardente. Descalça seus calçados, porque aqui é a Terra Santa, onde o Senhor está. Se nós fizermos uma relação desse momento com o tempo de Jesus Cristo, essa é a mesma terra em que o próprio Salvador vai pisar. O Rio Jordão é o próprio lugar onde ele vai fazer o batismo, onde ele vai ser batizado, ele vai estar lá também. Dada a importância desse lugar, que faria ele declarar: essa terra é terra santa. Então agora o povo de Israel estava diante de um grande desafio, que era penetrar nos muros de Jericó. E o Senhor vai dizer para eles exatamente como eles deveriam fazer isso. Vamos dar uma olhada em Josué 6, versículo 4. O Senhor diz assim: e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Então aqui ele coloca alguns elementos que deveriam fazer parte dessa conquista. Um deles eram as buzinas. Essas buzinas que o Senhor ordena que eles façam, a gente sabe que em hebraico é a palavra sofar. Elas eram cornetas feitas do chifre do carneiro, em que eles amassavam uma ponta através do aquecimento, a tal ponto que ela, quando tocada, fazia um zunido, um barulho, um som característico. Essa mesma buzina, mais tarde, vai ser usada em outras conquistas feitas pelos povos de guerras. Era um momento em que eles usavam para avisar que as hostes inimigas estavam se aproximando. Era um sinal de ataque. E também para que fosse uma debandada durante as guerras. Simbolizava, nesse momento agora, para o povo de Israel, de que o Senhor os estava guiando. Além da arca que iria à frente, como o Senhor ordena, essa buzina era um sinal de que o Senhor os estava guiando. Representava a liderança do Senhor sobre os exércitos de Israel, à medida que eles carregavam a arca na sua frente e marchavam em volta da cidade. Esse número 7 que a gente vê, 7 sacerdotes, 7 buzinas, 7º dia, 7 vezes. O número 7, a gente já sabe que ele tem um simbolismo de totalidade, de conclusão e de
perfeição. A gente vai ver muito o número 7 aparecendo em vários padrões aqui, mesmo da criação, de 7 dias de criação. Então, essas instruções, quando o Senhor dá, talvez chega aos israelitas de que o Senhor é que iria realizar aquela batalha. Ele seria o guerreiro. Lembra o guerreiro empunhado com sua espada que Josué tem a visão? Simbolizava isso. Lembra quem venceu os guerreiros egípcios quando na travessia do Mar Vermelho? Senão o Senhor? Eles estavam numa posição, na época da travessia, que eles não tinham como se defender, não tinham armas. Eles eram completamente vulneráveis. E o Senhor sabia disso. Mas parecia um contrassenso o Senhor os ter guiado a tal ponto que eles ficassem contra o mar, entre o mar e os egípcios. Mas o Senhor então abre o mar, eles passam, e o Senhor é quem vai guerrear com os egípcios, os destruindo completamente seus exércitos, inclusive o faraó. E da mesma forma que o Senhor, quando diz, quero 7 sacerdotes marchando durante 7 dias, e no 7º dia 7 voltas em torno da cidade, está dizendo, sou eu quem vai ganhar essa guerra. Ele não diz nada assim, ó, vocês não têm que subir estrategicamente, fazer isso e aquilo, não, vocês vão fazer exatamente isso. Mas sabe qual era o ponto crucial aqui? E o presidente Hunter vai falar sobre isso. Ele fala assim, Josué se comprometer a total obediência. Ele tinha a preocupação de seguir estritamente, precisamente as instruções do Senhor. Embora as instruções parecessem estranhas. Ele estava pronto a fazer isso. E assim o fizeram. De manhã cedo, por 7 dias, se levantavam e rodeavam. Imagine que Jericó tinha o tamanho aproximado de 3 a 4 quadras de futebol, de campos de futebol. E eles andariam aproximadamente 1 quilômetro dando essa volta. Então levariam 15 a 30 minutos. Então eles pegavam todo o exército, que era gigantesco, lembrando que 50 mil era só das 3 tribos que ficaram do outro lado do Rio Jordão, e que agora estavam com eles nessa luta. Então, eles eram um exército gigantesco, com os sacerdotes levitas carregando a arca e tocando as buzinas de carneiro. Então, eles davam a volta, parava tudo e ia de volta para o acampamento. No outro dia fazia a mesma coisa e assim foram até o 7º dia. Agora, imagine o que isso significou de uma guerra psicológica para o povo de Jericó, que já estava morrendo de medo quando os viu se aproximando. E ficavam o tempo todo ouvindo eles marchando, e isso é um detalhe aqui legal, eles tinham que marchar em silêncio, só as buzinas deveriam ser tocadas, isso foi uma coisa que o Senhor deixou claro, não deveriam fazer barulho, apenas no 7º dia eles iriam gritar diante da conquista. Então eles caminhavam, marchavam naquele ritmo de marcha cadenciado e tocava as buzinas. Imagine esse som, e você dentro das muralhas, imagine você dentro das muralhas ouvindo isso, temendo muito, não sabendo de que jeito eles viriam, quando eles viriam e de que forma viriam. E então no 7º dia, eles aumentam a marcha para 7 vezes. Isso deve ter tomado o coração de temor muito forte esse povo. As escrituras vão falar sobre esse povo. Nefe fala sobre esse povo, de que ele só foi destruído devido à descrença. As escrituras não falam se eles receberam de alguma forma a palavra de Deus, mas eles sabiam do poder de Deus e de nenhuma maneira se arrependeram de seus pecados. Então eles estavam lá para ser tragados pelo Senhor. E eu pensando sobre isso, da mesma forma como o Senhor matou os primogênitos dos egípcios e depois seus exércitos, o Senhor vai matar aqui também o povo de Jericó e os cananeus durante toda essa parte de conquista aqui. E isso é um simbolismo dos últimos dias, quando o Senhor salvará os justos, quando irá diante dos justos. Os iníquos não serão poupados. Eu gosto de fazer essa relação porque a gente não pode estudar as escrituras e só
ficar superficialmente no que estamos lendo aqui, porque para o Senhor é um todo. Criação e julgamento final é um todo, é como se eles se encontrassem o tempo todo em protótipos, e isso é um protótipo do final dos tempos. Nessa conquista, conta-se que no 7º dia, eles vão fazer exatamente como o Senhor mandou. E eles vão então se expressar e vão gritar e as muralhas vão cair. Talvez estudiosos, arqueólogos digam, mas foi um terremoto que aconteceu. Isso aqui se explica porque a arca ela era totalmente vedada em ouro e o ouro forma um campo magnético. E eles dão várias explicações científicas para algo que não se tem explicação porque é espiritual completamente. E nenhuma maneira consegue aceitar que simplesmente foi o poder de Deus capaz de fazer isso. Então o Senhor diz, ela vai cair e aonde vocês estiverem, os soldados entram e destroem tudo. Tudo deveria ser destruído, nada deveria restar. Inclusive, tudo que era de bens deles. Quando eles entram na cidade de Jericó, eles estocam comida, porque eles poderiam ficar presos ali até 2 meses. Eles tinham estoque de comida até 2 meses. Arqueólogos fazendo a pesquisa na cidade de Jericó sobre esse evento do cerco, eles encontraram debaixo, soterrados, vasos com cevada, muita cevada, que significava que eles recém tinham colhido a cevada. E a cevada era um dos grãos mais estocado para tempos de que eles ficassem muito tempo sem poder voltar ao campo. Então, era um dos sinais que eles haviam feito isso de forma a se proteger. E eles encontram diversos materiais de outros lugares, como eu já citei aqui, porque eles tinham contato com mercadores de toda a região. E vai acontecer uma situação, o Senhor fala assim, não é para levar nenhum despojo de guerra, a não ser ouro e prata e materiais preciosos para o tabernáculo. O Senhor ordena isso, que seja levado então para o tabernáculo para uso do Senhor. Então todo o ouro, toda a prata é retirado, o resto é tudo destruído e queimado no final. Uma medida até em guerra sábia, porque todas aquelas pessoas mortas ali, se não fosse queimado, o nível de doenças e transmissão que poderia acontecer seria desastroso. Então tudo é queimado. E logo após esse evento, Israel vai continuar a sua trajetória de conquista de Canaã, porque você veja, ele destrói completamente a cidade de Jericó, eles não conseguem usufruir de nada ali. E é interessante que Josué até pronuncia uma maldição de que aquele que voltasse a reconstruir Jericó faria isso a custas do seu filho mais velho e do seu filho mais novo, ou seja, morreriam seus filhos. E isso a gente vai ver que vai acontecer na época do rei Acaz, do rei Acabe, em que um homem vai tentar construir Jericó e vai perder seus filhos de fato. Tá? Mas isso é história para um outro dia. Eles são instruídos a fazer isso e na sequência eles vão tentar entrar na cidade de Ai. A cidade de Ai era uma cidade menor, uma fortificação menor, então os espias daquela cidade dizem assim, olha, não precisa ir muitos guerreiros, vamos mandar apenas uns 3.000 guerreiros para lá e eles vão tomar essa cidade com muita tranquilidade. E eles vão e fazem isso, só que quando eles vão, e esse lugar ficava um lugar mais alto, foi mais complicado deles subir, e quando chegam lá são surpreendidos pelos exércitos da cidade, que os derrotam e põem para correr. Matam mais de 30 israelitas nesse combate, e eles saem de lá correndo, não conseguem conquistar. E Josué fica extremamente angustiado com isso, e ele vai dizer ao Senhor, como assim? O Senhor prometeu que nos ajudaria, que estaria conosco nessa batalha. Quero falar um detalhe aqui importante sobre Josué. Josué participou de tudo o que aconteceu da saída do Egito até a chegada em Canaã pela primeira vez como espia, e foi lá e conheceu e volta, então ele por 40 anos ainda continua andando no deserto. Nós não temos aqui a idade de Josué quando ele entra na terra de Canaã.
Só que ele conta quando ele morre com 110 anos. Então, se a gente faz as contas, Josué tinha possivelmente mais de 80 anos nessa época. Ele já era uma pessoa idosa, né? E já tinha visto muita coisa, já passado por muita coisa. Imagine que frustrante foi passar por essa situação e que ele viu os soldados sendo mortos. Ele era um guerreiro, ele lutou muitas batalhas a mando de Moisés e fazia estritamente o que Moisés pedia. E participou de muitas revelações e manifestações celestiais com Moisés. Então ele fala isso para o Senhor, fala, como o Senhor pode fazer isso? E o Senhor vai dizer, fiz isso porque alguém me roubou, em outras palavras, tá? Existia um personagem chamado Acã, que durante o cerco de Jericó e a batalha, ele tem contato com toda aquela riqueza e não resiste. E ele cai na tentação. E ele leva com ele alguns objetos. E o Senhor diz, agora vai ao povo e descobre quem foi. Claro que o Senhor sabia, mas ele queria que Josué fizesse isso. Joséfo, falando sobre isso, diz que eles tiraram sorte sobre as 12 tribos, para descobrir em que tribo o homem participava ou era descendente. As escrituras diz que ele vai fazendo por seleção, chama as 12 tribos e escolhe a tribo de Judá, então chama todas as famílias da tribo de Judá e escolhe tal família, e eles vão fazendo assim. Então, de uma forma ou de outra, nós podemos entender que é por revelação, porque tirar a sorte, a gente já viu que isso já aconteceu com Nefe quando vai atrás de Labão, para saber como iriam e quem iria falar com Labão. Isso, tirar a sorte, é como se fosse uma revelação que mostraria a eles de que forma deveriam agir. E fazendo isso, eles vão excluindo até chegar num homem chamado Acã. Então Josué diz assim, filho, e eu acho bonito ele falar assim, porque ele fala com ternura com os seus soldados. Ele fala, confessa, foi você? O que houve? Então no versículo 7, no capítulo 7, no versículo 21 de Josué, ele fala assim, Acã falando, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata também debaixo dela. Então ele vai e enterra dentro da sua tenda. Não fala quem sabia disso, não fala se a família dele sabia disso. Josué, na mesma hora, manda os soldados irem até lá, escavar e encontra o material. Então ordena que ele seja apedrejado junto com toda a sua família. E foi uma lição dura dele fazer, eu penso, executar. Assim como toda Israel vendo aquela situação. Mas era uma lição de que a obediência, mais uma vez, não poderia ser parcial. Ela tinha que ser total. Foi uma lição dura para eles. Eu, refletindo sobre isso, já falei isso aqui diversas vezes. Para o Senhor, a morte física não é tão importante quanto a morte espiritual. A desobediência, o que isso poderia acarretar, é muito mais sério do que a perda de uma vida, ou da vida de toda a família de Acã. Então, há lições espirituais poderosas nesse evento aqui, e que a gente pode trazer para a nossa própria vida hoje. Porque ela demonstra que o efeito do pecado individual sobre toda uma comunidade. Às vezes dizemos assim, o pecado é uma escolha, eu fiz, mas é eu que fiz. Quando nós fazemos algo errado, quando pecamos, a gente sabe, as consequências não atingem só o indivíduo, mas as pessoas que com ele estão, toda a sua família sente. Nós sabemos disso. Quando o indivíduo peca, toda a família sente. Seus pais, seus irmãos, ou se ele tem família, sua esposa, seus filhos, as gerações aqui sentem esse pecado. Então a gente não pode dizer que os atos afetam apenas nós, pois ainda que pequenos atos de natureza completamente pessoal, nossa perda individual dos poderes espirituais representa um enfraquecimento do poder de toda a humanidade e contribui para que o Espírito do Senhor se afaste. Ou seja, todos são prejudicados quando o Espírito se afasta.
Então, na sequência da história, depois desse feito de Jericó, eles vão tomar várias cidades. As escrituras dizem que eles vão tomar em volta de 31 cidades, vão ser conquistadas por Josué. E Josué vai ter todo esse tempo de batalha, aproximadamente de 5 a 7 anos. Joséfo fala 5 anos, mas se a gente faz as contas, pode chegar até 7 anos de lutas que eles tiveram em Canaã, até que as cidades fossem conquistadas. Uma coisa que eu estudando e gostaria que a gente pudesse ter claro aqui, é que eles não vão conquistar dessa vez aqui todas as terras. Eles vão conquistar algumas terras, mas muitos cananeus ainda continuam morando em Canaã. E talvez isso vai ser uma das pedras de tropeço aqui ao longo da história, e nós vamos perceber isso. Ele coloca então o tabernáculo na terra de Siló, e ele vai então fazer aquilo que Moisés havia instruído, que quando eles chegassem a Canaã, e tivesse conquistado esse lugar, ele deveria dividir as terras entre as tribos de Israel. Conta a história que Josué então chama alguns homens que ele tem grande consideração, que eram bons homens, e durante 7 meses esses homens vão por toda a terra inspecionar a terra, para saber como seria essa divisão de forma justa, porque ele sabia que existia terras em que eram muito férteis e terras que não eram tão férteis assim. Então, se a gente observar o mapa em que as tribos se distribuíam, nós vamos ver que existem pedaços em que uma tribo tem que é menor que outra. Nós vamos ver que as batalhas que eles lutam, o tempo todo o Senhor está do lado deles. E batalhas difíceis que a gente não consegue trazer tudo hoje aqui. Nós vamos ver que Caleb, no capítulo 14, vai receber uma herança do Senhor. A terra de Hebron, que é a terra onde está sepultados Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, onde todos os grandes patriarcas estão sepultados. É uma grande bênção e reconhecimento para Caleb, que foi um exemplo de pessoa de fé, que foi um daqueles poucos, né? Só ele e Josué conseguiram entrar, daqueles que saíram do Egito, na terra prometida. Muito linda a história de Caleb também até aqui. Então, Josué já vivendo durante muitos anos ali, aproximadamente 25 anos dessas conquistas, ele já com idade, pronto para falecer, ele vai fazer um grande discurso no capítulo 24. E vai deixar esse grande sermão aqui aos israelitas. Então, apesar dos esforços dos israelitas para remover as más influências ao seu redor, depois de entrar na Terra Prometida, Josué ainda estava preocupado com as tentações que seu povo enfrentava. E ele faz esse último discurso na cidade de Siquém, citando desde Abraão até os dias deles atual, e convida o povo a servir ao Senhor. De fato, Deus deseja e espera e orienta que cada um de seus filhos escolha por si só. E essa escritura é muito linda e conhecida, é uma escritura-chave. Josué 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos olhos servir o Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma escritura conhecida, nós sabemos o quanto ela é importante e quanto ela fala sobre o arbítrio de nós escolher o Senhor. E como o arbítrio ele nos permite seguir um caminho ou não, e também permite que deixemos de seguir um caminho ou não. Então, assim como não podemos ser forçados a obedecer, não podemos ser forçados a desobedecer. Ninguém pode, sem a nossa cooperação, tirar-nos desse caminho. Nós precisamos escolher a quem vamos servir. A magnitude da nossa felicidade eterna depende de escolhermos a Deus. Um Deus vivo, de nos unirmos a Ele em sua obra. Então, ele continua, nós podemos emendar com outra escritura que está em Josué 1, que a gente iniciou essa aula de hoje, no versículo 9, que ele diz: esforça-te e tem de bom ânimo, não pasmes.
nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esta foi a admoestação do Senhor a seu filho Josué, encorajando-o a confiar em Deus. E Josué responde a essa admoestação aconselhando o povo: escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando escolhemos seguir a Deus, nos livramos e protegemos do adversário. Lúcifer é um acusador. Ele se pronunciou contra nós na pré-existência e continua a nos acusar nessa vida. Ele procura nos destruir, quer que sintamos uma angústia sem fim. Ele é quem nos diz que não somos aceitáveis, quem nos diz que não somos bons o suficiente, quem nos diz que não há como reparar erros. Ele é o grande agressor, aquele que nos escorraça quando estamos desprotegidos. E é à mercê dele que nos deixamos quando não servimos ao Senhor. Se Lúcifer estivesse ensinando uma criança a andar e ela cambaleasse, ele gritaria com ela, puniria essa criança e diria que parasse de tentar, porque ela não seria boa em fazer isso. A maneira de Lúcifer agir traz desânimo e desespero. Mais cedo ou mais tarde, sempre, o pai da mentira é o maior disseminador de falsidades e ele procurará tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Agora, quando escolhemos a Cristo, se Cristo estivesse ensinando uma criança a andar e ela cambaleasse, ele a ajudaria a se levantar e a incentivaria a dar os passos seguintes. Cristo é o adjutor, é o consolador. Sua maneira de agir traz alegria e esperança. Mais cedo ou mais tarde, sempre é Ele que vai consolar. Não importa quanto tempo estejamos fora do caminho, nem quanto tempo estejamos afastados, no momento em que decidimos mudar, Deus nos ajuda a voltar. Escolhei a quem servir e escolham a Deus. Essa é uma linda história que Josué proporcionou a nós. A sua história de conquista, de ser obediente, perfeitamente obediente, de perfeita fé e de perfeita escolha a quem servir. Gostaria de convidá-los a refletir e trazer isso para as suas vidas, assim como eu tenho trazido para a minha vida também. Tenho escolhido a servir a Deus e sinto a grande alegria que isso traz quando a gente faz essa escolha. Sei que muitas vezes nos sentimos pequenos diante das adversidades, dos desafios, do que o mundo tem dito a nós. Mas quando confiamos que Deus está no leme e que através das Escrituras e meditar continuamente nelas, Ele pode falar conosco, nos tornamos mais fortes e invencíveis, e nossos inimigos nos temerão. Obrigada por estar comigo até aqui. Espero vocês na próxima semana com o livro de Juízes, e nós já estamos progredindo a uma velocidade da luz, então corre atrás e deixa sua leitura em dia. Até lá!